Eu não estou aqui para dizer para você o que é melhor para você, porque eu não te conheço e nós somos indivíduos, cada um tem a sua necessidade. Enquanto eu frequentava a igreja, acreditava em tudo aquilo, nem adianta querer me tirar de lá, porque eu não vou sair. Eu achava que eu estava feliz lá dentro, eu me sentia segura. Questionar é liberdade, a serviço da verdade. Não se deixe enganar pela falsa santidade. Olá, meus irmãos. Desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. É muito bom ter você aqui conosco. E a nossa entrevistada de hoje é uma ex-membro da seita dos Mórmons, ou melhor, uma ex-membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vânia, é um prazer receber você aqui neste nosso canal, seja muito bem-vinda. E eu gostaria inicialmente que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, pode ser? Pode, claro, você que manda. Então, meu nome é Vânia Mor, eu sou gaúcha, nascida no Rio Grande do Sul. Morei os últimos anos da minha vida em Florianópolis, Santa Catarina, e mudei aqui para os Estados Unidos em 2010. Eu moro aqui em Salt Lake, no estado de Utah, que é considerado o berço da igreja Mormon, porque foi aqui que ela tomou força e se tornou o que ela é hoje no Brasil e em outros lugares do mundo. E é isso, eu fui membro da igreja Mormon, ou como eles querem que as pessoas falem agora, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu conheci a igreja aos 9 anos de idade e permaneci nela por mais de 35 anos da minha vida. Então, acho que basicamente é isso. Eu sou casada com meu segundo marido, tenho 2 filhos do primeiro casamento, e é isso aí. Muito bem, Vânia. Bom, então para a gente poder conhecer a história, né, da sua vida e a sua relação com a igreja a seita dos Mórmons, você pode começar nos contando um pouquinho como foi que você ingressou na igreja dos Mórmons? Você era criança, foi levada pelos seus pais, ou você foi evangelizada? Como foi que aconteceu esse seu ingresso na seita dos Mórmons? Então, eu nasci numa família extremamente disfuncional. Meu pai, ele era alcoólatra. A minha mãe, de vez em quando, ia à missa com a minha avó, com a mãe do meu pai. E a gente ia de vez em quando, mas nós não podíamos praticar nada, porque meu pai não deixava, ele não gostava que a gente fosse à igreja. Então, quando eu tinha 9 anos... Não, deixa eu ver... eu tinha 9 anos de idade, a minha mãe se divorciou dele, e aí era só ela, de repente era ela sozinha com 3 filhas, eu tinha 9, a minha irmã do meio tinha 12, e a mais velha 17, então ela começou a buscar uma religião para criar a gente. Então ela visitou várias igrejas, eu lembro de ter ido na Assembleia de Deus, Seixinoe. Eu lembro que a gente visitou um centro espírita, fomos à missa algumas vezes. E durante esse tempo em que minha mãe estava buscando algo, uma amiga dela, ela encontrou com essa amiga na rua, e essa amiga comentou com ela que ela fazia parte de uma igreja e convidou a minha mãe, e a gente foi. E a igreja era a Igreja Mormon, isso foi em Santa Maria, em 1981. A igreja era muito nova no Brasil ainda. Ela chegou no Brasil na década de 30, em Santa Catarina. Então, no Rio Grande do Sul, ela era novinha ainda, a igreja. A gente nunca tinha escutado falar. Então, nós fomos e gostamos, fomos muito bem recebidas por todo mundo, as pessoas muito simpáticas, os missionários muito atenciosos, e decidimos, então, nos batizar. Então, eu, minhas 2 irmãs e a minha mãe nos batizamos em outubro de 1981, eu tinha 9 anos de idade, e para nós foi assim foi como uma luz no fundo do túnel, porque nós começamos a conhecer o estilo de vida que a gente não conhecia antes. Então, desde lá eu frequentei, então, fiquei firme na igreja, eu e minhas irmãs, na verdade. Eu frequentei por mais de 35 anos. Então, foi assim que começou a nossa história lá. Pois é, Vânia, então você, sua mãe e suas irmãs, todas mulheres, ingressaram então na seita dos Mórmons, e a minha curiosidade agora é de saber qual é a relação da mulher
com a Igreja dos Mórmons? Há algum tipo de discriminação? Elas podem exercer apenas algumas funções, aquelas mais de base, da base da pirâmide, são serviçais na igreja, são valorizadas, podem ter algum cargo de liderança? Como que é essa relação da mulher na seita dos Mórmons? Então, a mulher, ela é considerada uma cidadã de segunda classe no sentido de que na Igreja Mórmon existe uma autoridade que eles chamam de sacerdócio. Sacerdócio, segundo o mormonismo, é o poder de Deus dado ao homem para agir em nome dele. Então, as mulheres, elas não têm o sacerdócio, só os homens. Então, eles sempre vão ocupar os cargos de maior liderança, de maior responsabilidade. As mulheres trabalham elas servem somente na liderança da primária, e liderança das moças, e liderança da Sociedade de Socorro. Sociedade de Socorro é para mulheres a partir de 18 anos de idade. Moças é uma organização criada para os jovens, no caso, tem a organização das moças e dos rapazes. As moças de 12 a 17 anos frequentam aquela organização, e a primária você começa a frequentar ali desde o berçário, quando tem 2 ou 3 anos de idade, até completar 12 anos. Então, as mulheres só servem nessas 3 organizações. Elas estão sempre servindo sob a direção do sacerdócio, ou seja, sob a direção do homem, tá? Então, ela nunca vai fazer nada, sem que um homem aprove. Um homem que tem o sacerdócio aprove, tá? Então, ela não é valorizada, ela não é respeitada como um ser pensante, com autonomia. A mulher tem 0 autonomia dentro da igreja. 0. Todas as reuniões, por exemplo, dominicais, em que todos estão reunidos, crianças, jovens, adultos, as reuniões são todas lideradas e dirigidas por homens. Mulher não fala nada, mulher não inventa nada, não se manifesta. Inclusive, quando ela vai no templo, que a gente, não sei se a gente vai entrar nesse assunto, mas é um prédio que eles dizem que é sagrado, que é reservado só para membros da igreja que cumprem certos requisitos. Lá também ela está trabalhando sob a direção de homens. Então, e ela, só para fechar essa parte de como a mulher é vista na igreja, existe a doutrina de que quando você casa no templo, você e teu cônjuge, vocês são selados para a eternidade. Então, eles ensinam que você é casado para toda a eternidade. Se você cumprir todos aqueles convênios, aqueles pactos que fizer no templo, quando você morrer, você e teu marido vão para o reino celestial. Ele é polígamo. A doutrina mórmon ensina a poligamia. Então, a mulher, ela é só um presente que o homem vai receber. Então, ele casa com uma mulher aqui. Se ele ficar viúvo ou se divorciar, ele pode casar com tantas outras mulheres quantas ele quiser. Claro, uma de cada vez, aqui nessa vida. Mas lá no reino celestial mórmon, ele vai receber várias outras esposas. As esposas, elas não vão escolher o marido é que vai escolher quais mulheres ele quer para a eternidade. Então, a mulher na igreja, ela é um troféu, ela é um objeto que não tem voz própria. Muito interessante, Vânia. Inclusive, muitas semelhanças existem com outras seitas, e inclusive até com muitas igrejas cristãs e evangélicas, que infelizmente até hoje as mulheres ainda, como você mesmo apresentou, são colocadas como indivíduos de segunda categoria, de segunda classe, sempre submissas a uma ordem ou a uma direção ou a um comando masculino. Agora, o que é bem interessante, Vânia, é que você viveu, então, boa parte da sua vida debaixo dessa submissão masculina e, de repente, você se desliga e, de repente, você, então, começa a falar de modo autônomo, de modo independente, a expor as suas ideias e a agir, assim, senhora das suas decisões. E o que acontece?
Como você conseguiu, nesse ambiente que a mulher não tem voz, e obviamente quando você se desliga, você continua ainda falando para um público majoritariamente mórmon, como que você conseguiu autoridade para poder ter crédito? Você estava lá na seita, você trabalhava, você tinha funções, você tinha algum nível de conhecimento profundo para ter este crédito diante das pessoas, porque uma coisa que eles sempre nos questionam é exatamente isso. Você sabe do que você está falando? Qual é o nível de conhecimento que você tinha dos procedimentos, da doutrina, da cultura, para você poder ganhar essa autoridade assim, para poder sair e falar e ser ouvida? Então, eu, durante os mais de 30 anos que eu frequentei, eu comecei na primária, então eu tinha 9 anos, fiquei na primária até completar 12 anos, fui para a organização das moças, então eu sei o que é você frequentar a primária, eu sei como você é ensinado a se comportar, a agir, a pensar. Fui para a organização das moças e mesma coisa, passei por todo aquele currículo que eles criam, que eles têm um currículo para cada uma das organizações para atingir, para afetar de forma personalizada cada faixa etária. Aí eu saí da organização das moças aos 18, passei então a frequentar a Sociedade de Socorro e adultos solteiros. Então, nessa época, quando você chega à idade adulta, 18, 19 anos, começa a haver uma certa pressão por parte assim dos membros e até da família, que no meu caso, a minha mãe, depois que ela se divorciou do meu pai, ela conheceu o meu padrasto, que já era membro da igreja há muitos anos. Quando ela conheceu ele, nós fomos morar em São Paulo. Então, eles criaram a gente, né? Seguiram criando a gente dentro da igreja. Você começa agora, na idade adulta, a sofrer uma pressão. Vai casar quando? Porque no mormonismo tem 10 mandamentos, certo? 10. Adivinha qual é o mandamento que tem a maior ênfase desses 10? Sexualidade. Você não pode, você tem que tomar muito cuidado para não quebrar a lei da castidade. Se você é solteiro, cuidado com a fornicação. Se você é casado, cuidado com o adultério. Esse é o mandamento que é dado mais ênfase dos 10. Ninguém fala muito em honrar pai e mãe, não. Por alguma razão, e nem amar o próximo tanto também não. A menos que esteja fazendo algo pela igreja, então você acredita que está amando e servindo ao próximo. Mas quando se trata de lei da castidade, a pressão é forte. Então, está namorando, olha, cuidado, ele não é da igreja, cuidado para não quebrar a lei da castidade. Então, você está sempre vivendo num estado de constante tensão e você se vigia e você sabe que está sendo vigiada. E um outro elemento muito forte na igreja é a coisa de você ter um testemunho. É claro que a igreja mórmon é a única igreja verdadeira sobre a face da terra. É óbvio, é claro que é. Todas as outras, eu estou falando mormonesa agora, tá? Todas as outras, elas têm pedacinhos da verdade, mas a única que tem a verdade inteira é a igreja mórmon, porque Joseph Smith, lá no século XIX, ele foi chamado por Deus e Jesus Cristo, pessoalmente apareceram a ele e deram a ele a missão de restaurar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo sobre a terra. Então, assim, você como membro da igreja, você precisa ter um testemunho de tudo isso que eu acabei de falar. Bom, então agora você tem um testemunho? Tá, então agora você precisa prestar atenção, porque se você sair do caminho, agora era melhor que você nem tivesse nascido. Então é visto com muita admiração, com muita... Você se sente muito bem aceito e muito bem visto pela comunidade se você compartilha teu testemunho, você fala que você acredita e tudo aquilo. Então, qual é a maneira de você demonstrar que tem um testemunho? É viver daquele jeito, é viver aquele estilo de vida. Ai, meu Deus, é uma teia mental que te prende assim de uma forma que você não se dá conta. Então, eu completei 18 anos, comecei a namorar, 19, nada de casar,
20, e não casou ainda, agora já está até namorando fora da igreja. Bom, a segunda opção, se você não casou até os 20, 21 anos, na minha época, tá? Porque isso mudou, agora a idade para as moças fazerem missão de tempo integral é 19 anos. Na minha época era 21 anos. Então, quando eu completei 20 anos e ainda estava solteira, um dos líderes da estaca, o presidente da estaca na época, o presidente da estaca é o líder de uma determinada região geográfica, tá? Ele me chamou e me desafiou para servir uma missão de tempo integral. É claro que ele disse que era Deus que estava me chamando, tá? Então, durante um ano inteiro, ele me entrevistou, eu não queria ir, porque eu estava namorando, eu estava bem empregada, eu tinha planos de começar logo a minha faculdade, e ele foi fazendo um jogo mental e trabalhou tanto uma lavagem cerebral em mim, que é um dos sinais típicos de seitas de controle mental, que eu acabei aceitando. Então, aos 21 anos de idade, eu fui para a missão. Quando você vai para a missão como um jovem, você larga tudo, larga família, emprego, namorado, absolutamente tudo, e você é mandado pela igreja para um determinado local, que vai ser sempre fora do teu estado de residência e algumas vezes para fora do país. A igreja manda missionários do Brasil, ela manda jovens para o Japão, para cá, para os Estados Unidos, para a África, enfim, manda para o Chile, para outros países da América do Sul. Então, eu fui mandada para o Rio de Janeiro. Durante esse período, como missionária, foi ali que eu comecei a conhecer a igreja, não pelo que ela realmente é, mas eu comecei a entender coisas que eu não entendia. Por exemplo, o período histórico do livro de Mórmon, histórico, como sendo algo que realmente aconteceu. Então, o livro de Mórmon aconteceu de 600 anos antes de Cristo, 400 anos depois de Cristo. Como missionário, você tem um programa de estudos que você tem que cumprir todos os dias. Você vai trabalhar sempre em pares, né? Duas moças, ou no caso, 2 rapazes. E você tem que estudar todas as manhãs antes de sair, você tem que estudar a Bíblia, tem que estudar o livro de Mórmon, tem que estudar as regras e manuais dos missionários, estudar as palestras. Na minha época era assim. Então, durante aquele período, eu lembro que pela primeira vez eu consegui ler a Bíblia de capa a capa. Eu li o Novo Testamento, acho que 4 ou 5 vezes. Eu li o livro de Mórmon 8 vezes. Eu li Doutrina e Convênios, que é um outro livro de escrituras do mormonismo, não lembro quantas vezes, mas ali eu comecei a aprender mais. E aí eu comecei a prestar atenção. Peraí, mas aconteceu a poligamia. Tá, tudo bem. Então eu adquiri muito conhecimento. Até aquele ponto, porém, eu havia frequentado como moça o seminário, que são aulas que são dadas diariamente para jovens. Cada ano é um livro de escrituras. Um ano é o livro de Mórmon, outro ano é o Velho Testamento, outro ano é o Novo Testamento e outro ano é Doutrina e Convênios. Então, eu já tinha um certo conhecimento. E você, quer dizer, por mais de 30 anos, mais de 35, na verdade, você frequentando a igreja todos os domingos, você lendo as escrituras, como é dito, não que eu lesse todo santo dia, mas eu li por muitos anos, todo dia, ou quase todo dia. E na missão, certamente, todos os dias. Você lê, você aprende, você prepara a aula. Eu trabalhei com a primária, fui líder na primária, dei aula de seminário, fui presidente das moças, fui presidente da Sociedade Socorro. Então, ou seja, eu trabalhei em todas as organizações que é possível as mulheres trabalharem. Dei aula na escola dominical. Então, você adquire esse conhecimento. O que acontece, porém, é o seguinte: durante todos aqueles anos que eu morei no Brasil, que foi até 2010, eu só conhecia a versão da igreja que ela passa para os membros, que ela ensina. Então foi tudo muito bem polido, a história dela, quem Joseph Smith realmente foi, a historicidade do livro de Mórmon. É claro que o livro de Mórmon é verdadeiro, é claro que trata-se de um livro de fatos históricos. Aqueles personagens existiram. Jesus Cristo visitou as Américas depois da ressurreição dele. Tudo aquilo aconteceu, são fatos.
A poligamia aconteceu por conta disso e daquilo, então é tudo muito polido. Aí eu mudei para cá em 2010. Agora eu estou morando no berço da igreja. Ainda frequentando, ainda ativa. Eu frequentei a igreja até final de 2016. Então, eu estou aqui. Estou no berço, né? Conheci meu marido, a gente se casou no templo aqui. Aí como a igreja, a sede dela é aqui, que foi aqui que ela tomou forças com o Brigham Young, então ela está sempre no noticiário, é uma coisa que é comum, e você começa a escutar as coisas. Aí eu estou lá um belo dia assistindo o noticiário, em acho que foi 2013, 2014, eu estou assistindo o noticiário e um shopping de luxo está sendo inaugurado aqui no centro de Salt Lake, e os proprietários é a Igreja Mórmon, a Igreja de Jesus Cristo são os últimos dias. Um dos membros da primeira presidência, que é o mais alto escalão de liderança da igreja, ele está na inauguração, ele corta a fita e fala, vamos às compras. Aí eu olhei e falei, como assim? A igreja tem um shopping de luxo? Eu acreditava que você paga teu dízimo, que é um pré-requisito para você frequentar o templo, por exemplo. E aí eu acreditava que eles pegassem o dinheiro do dízimo, pagassem todas as despesas que a igreja tem no mundo inteiro, e o restante eles ajudavam as pessoas. Essa era a minha mentalidade, porque foi assim que eu fui ensinada a minha vida inteira. Aí aquele shopping de luxo já acendeu uma luz vermelha na minha cabeça. Eu falei, peraí, como assim? Tá. Aí estou aqui em 2015, também ainda frequentando a igreja, estou assistindo o noticiário, sai a notícia de que o presidente da igreja está considerando todas as pessoas homossexuais como apóstatas, e que o filho de um casal homossexual, ou que um dos pais é homossexual, ele não pode se batizar na igreja, a menos que ele rompa completamente as relações que ele tem com os pais. Aí eu falei, eu fiquei chocada. Então, assim, só para te dar um exemplo, eu comecei a ver coisas que antes eu não via. Aí um dia estou escutando um podcast no trabalho, e a autora do livro Comer, Rezar e Amar, que não tem nada a ver com a igreja, nem o podcast dela, ela entrevista uma mulher que era mórmon, mas havia abandonado a igreja. Ela era filha de um líder muito proeminente aqui nos Estados Unidos, inclusive um apologista da igreja, um homem extremamente respeitado. E nessa entrevista com a Elizabeth Gilbert, o nome dela é Martha Beck, ela comenta que ela escreveu um livro contando sobre a saída dela da igreja mórmon. O nome do livro, em português, você traduziria para Deixando os Santos. Como eu perdi os mórmons e encontrei a minha fé. Quando eu escutei isso, eu fiquei assim, falei, tá, mas espera aí, ela é 6ª, 7ª geração de membro da igreja, por que ela saiu? Por que ela abandonou? O que houve? E eu comprei o livro dela por curiosidade. Eu gosto de livro de áudio porque é mais rápido, né? Eu consigo trabalhar e escutar ao mesmo tempo. Então, no livro dela, ela menciona o livro de Abraão, que é um livro que está lá, é um livro que está lá em Doutrina e Convênios, é considerado a escritura sagrada mórmon, em que Joseph Smith, o fundador do mormonismo, alega que ele traduziu papiros vindos do Egito, e a tradução está lá no livro de Abraão. E nesse mesmo livro dela que estou escutando, ela comenta que, na verdade, não é isso. Os papiros ainda existem, egiptólogos modernos tiveram acesso a esses papiros, eles traduziram do egípcio para o inglês, compararam a tradução ao que Joseph escreveu, e os egiptólogos que não têm interesse nenhum em difamar a igreja falaram, não, o que está escrito nesse tal de livro de Abraão não tem nada a ver com o que está aqui nos papiros do Egito. Esses papiros só estão dando conta são registros de cerimônias fúnebres que eram realizadas na época. Aí aquilo acendeu uma outra luz vermelha. Eu falei, peraí, mas se ele mentiu sobre o livro de Abraão, o que mais que ele mentiu a respeito? Pela primeira vez na minha vida, eu tive a curiosidade de pesquisar a história da igreja,
Porque quando você faz parte de uma seita de controle mental, você vive dentro dessa comunidade que pensa igual, que sabe das mesmas coisas, que tem o mesmo testemunho, e você só lê materiais autorizados pela igreja, principalmente em português. Não tem tradução de quase nada que trata da real história da igreja, não é muito comum encontrar traduções em português. Hoje em dia, com a internet, é diferente, mas até aquela época, eu não conhecia. Aí eu comecei a pesquisar. E aí eu comecei a encontrar livros de outros historiadores que tratavam da origem do mormonismo. Graham Palmer, Alex Beam, enfim, e outros. E eu comecei a ler aqueles livros. E agora eu comecei a conhecer a igreja pelo que ela realmente era. Aprendi sobre o sacrifício de sangue, que foi uma época em que a igreja, eles assassinavam pessoas que se afastavam da igreja, pessoas que cometiam adultério, então, ou fornicação, ou algum outro pecado grave. Eu fui aprendendo coisas que eu não sabia antes, e estava no idioma original, que era inglês. Isso criou em mim uma necessidade de compartilhar, porque eu pensei, eu não sabia de nada disso, eles estão mentindo para as pessoas. Eu conheci aí o estudo de DNA do livro de Mormon, que foi realizado por um ex-membro da igreja, que é um antropólogo, onde ele explica que o livro de Mormon tem zero embasamento histórico, foi tudo caindo por água abaixo. Eu falei, então, peraí, eu fiz parte de uma farsa. Foi onde eu decidi romper. Aí eu fui descobrindo que a igreja não só tinha um shopping de luxo aqui no centro de Salt Lake, como ela é dona de 3% do mercado imobiliário do estado da Flórida inteiro. Ela é proprietária de campos de golfe, campos de caça, de prédios de luxo, companhias de seguro, canais de televisão, de rádio, jornais. Então, assim, quando eu vi tudo aquilo, aí eu falei eu comecei a conhecer a verdadeira personalidade e caráter do fundador do mormonismo, Joseph Smith. Entendi de onde veio a poligamia e por quê. Aquilo tudo foi criando uma revolta tão grande dentro de mim, que eu falei pro meu marido, eu não posso mais frequentar a igreja. Eu não consigo mais, porque, enfim, consegui parar de frequentar, mas eu não conseguia parar de estudar e pesquisar e entender, porque, poxa, aquilo foi a minha vida por mais de 35 anos, como é que eu vou parar, largar e deixar para lá? Eu não consegui. E eu comecei a me sentir mal e não estar dividindo com as pessoas e pensando quantas vânias existem por aí que não tem a menor ideia do que essa igreja realmente é. Então, eu decidi começar a dividir com as pessoas o que eu estava aprendendo e descobrindo. Eu não estava pensando em credibilidade, eu não estava pensando em... Eu não tinha nenhum plano. O único motivo pelo qual eu criei o canal no YouTube é porque eu estava descobrindo e aprendendo tanta coisa numa velocidade tão alta, porque eu podia escutar tudo, não precisava sentar e ler 1 ou 2 páginas, eu podia escutar um livro inteiro em 1 ou 2 dias. Eu estava recebendo tanta informação em tanta velocidade e eu não tinha com quem dividir, porque eu não queria... eu tentava conversar com meu marido, mas eu notava que ele não gostava e eu pensei, puxa, eu estou sendo desrespeitosa, eu preciso respeitar a fé dele. Com quem mais que eu vou conversar? Aqui eu estou cercada por pessoas que são membros da igreja e, enfim. Aí uma amiga minha sugeriu, falou, Vânia, por que você não abre um canal então no YouTube? Aí eu falei, boa ideia. Então eu abri o canal mais como uma fonte de terapia para mim e também para aliviar o meu remorso de não dividir com as pessoas coisas que eu estava descobrindo de fonte segura. Pessoas que, como a... Ai, esqueci o nome dela. Ela escreveu um livro chamado Joseph Smith, Ninguém Conhece a Minha História. E ela pesquisou nos arquivos originais da igreja aqui em Salt Lake. E ela era membro quando ela foi escrever a biografia dele. E eu, quando eu li aquele livro, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que dividir com as pessoas. Aí eu criei o canal no YouTube com aquele estilo de realmente sentar
e desabafar e meio que colocar tudo para fora, mais por mim do que por qualquer outra pessoa, para falar a verdade. E as pessoas, por alguma razão, começaram a escutar, e eu tenho... Acaba que eu tô com esse canal desde início de 2017, tem 7 anos. Então, basicamente é isso. Em relação à credibilidade, eu não sei. Eu não sei. Talvez porque quando eu trago uma informação para as pessoas, eu sempre mostro qual é a fonte da qual eu aprendi aquilo, até porque eu não quero que ninguém acredite em mim, eu não estou pregando nada. Eu estou cutucando e falando, olha só, vamos falar sobre o livro de Mórmon? Aqui está a história, aqui está o estudo de DNA do índio americano, só para dar um exemplo. Joseph Smith falou isso, e está aqui, você pode encontrar nesse livro, nesse website da igreja. Não concorda comigo? Vai lá e pesquisa e aprende e chega às suas próprias conclusões, porque foi isso que eu fiz. Então, talvez isso gere nas pessoas alguma credibilidade. Porque eu não estou simplesmente no YouTube jogando palavras ao vento e toda revoltada e falando um monte de bobagem. Eu estudo e eu divido com as pessoas a minha fonte de estudo. Algumas coisas eu traduzo, outras eu não traduzo, eu só falo do assunto e coloco a fonte ali, porque muita gente entende inglês, então elas podem pesquisar. E hoje em dia, graças à internet, não tem limites, né, Solon? Você pode... Meu Deus, você tem um mundo aí no teu bolso, no teu telefone ou no computador. Então é por aí. Ai, desculpa que eu falei um monte, né? Que quando quiser me interromper, me interrompe, viu? Não, tá ótimo, estou aqui para te ouvir. E eu até compreendi muito bem, porque você foi mostrando que o que te levou à credibilidade foi o conhecimento, e o conhecimento da verdade, que nada mais é do que aquilo que o próprio Jesus falou lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu acredito sim, Vânia, que é daí que vem toda a sua autoridade. A sua autoridade está no conhecimento da verdade. Então, se antes você, como mulher, estava sempre submissa, porque você estava submissa pelo engano, mas na medida que você detém o conhecimento, independente de ser homem, de ser mulher, de ser jovem, de ser velho, você já dá um passo e se coloca acima, porque é a verdade, é o conhecimento da verdade que te dá autoridade para falar, e acredito que por isso você tem tantos seguidores e as pessoas acreditam sim no que você fala, e até porque você sempre procura provar. Agora, Vânia, teve uma coisa que você tocou em diversos pontos da sua fala, onde você disse lá que tinha os 10 mandamentos e que tinha aqueles que valiam mais e as pessoas tinham que andar naquela linha. Então, e você falou também do controle mental. Eu queria saber, eu não conheço bem, né, não conheço muita coisa da Igreja dos Mórmons, da seita dos Mórmons, mas pelo que eu entendi, você falando, há sim um controle mental, uma manipulação de massas. Você poderia nos dizer aí quais são as ferramentas, se não as principais, ou pelo menos a principal ferramenta do controle das massas? É o serviço, a pessoa fica vinculada, olha, você quer trabalhar, você quer aparecer, é uma vaidade. Qual é a ferramenta de controle mental mais comum na seita dos Mórmons? Então, quando você faz parte de uma seita, você não sabe que é parte dela. E se alguém falar para você que a igreja que você frequenta é uma seita, a tua reação natural, que também foi a reação natural que eu tive por anos enquanto eu frequentava, é rejeitar e falar, não, eu não faço parte de uma seita, eu tenho liberdade de escolha. Na igreja é muito falado sobre o livre-arbítrio, você tem o livre-arbítrio, você não é obrigado a nada. Era assim que eu me sentia também. O problema é o seguinte, eu comecei a me sentir confortável em dizer que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ela é uma seita, porque o que acontece é o seguinte, enquanto eu frequentava, eu acreditava ter um testemunho, certo? Certo. Eu tinha lá, eu sentia um ardor no peito, aquela coisa boa, aquela paz, que eles dizem que quando você sente isso, aquilo é o Espírito Santo testificando a veracidade daquela doutrina, daquele dogma, enfim.
E eu tive várias experiências assim durante a minha vida inteira. Eu tive essa coisa. Então, eu acreditava ter um testemunho. Aí, quando eu vi que tudo aquilo que eu acreditei era mentira, inclusive a primeira visão de Joseph Smith, que ele afirma ter visto Deus e Jesus Cristo no bosque aos 14 anos de idade, aquilo não aconteceu. Então, eu pensei, como foi que eu recebi um testemunho da veracidade de coisas que são comprovadamente falsas? Agora me abriu uma outra curiosidade. O que foi que aconteceu comigo? Como assim o Espírito Santo testificou de algo que hoje eu sei por A mais B que é mentira? Foi uma história inventada. Agora eu comecei a ficar curiosa em relação à neurociência. Então, eu queria entender o que foi que aconteceu no meu cérebro. Então, eu descobri autores como Michael Shermer, Jonathan Haidt, e outros autores, William James, que é um dos ícones da psicologia, não só aqui nos Estados Unidos, mas ele é muito conhecido no Brasil também por neurocientistas, e eu comecei a escutar os livros de áudio deles e comecei a aprender como é que o cérebro funciona, porque o que acontece quando o teu cérebro produz dopamina e tudo aquilo. Aí eu comecei a entender que aqueles fenômenos que eu considerava espirituais nada mais eram do que processos mentais, cerebrais, hormonais. Então, você me perguntou qual é as principais ferramentas do controle das massas. Durante as minhas pesquisas, eu conheci este autor chamado Steve Hassan. Ele é um ícone aqui nos Estados Unidos no estudo de seitas de controle mental. Então, eu estudei o livro dele, escutei o livro dele várias vezes para entender, e ele desenvolveu um método muito simplificado de como você pode reconhecer se a instituição religiosa da qual você faz parte é uma igreja que respeita a tua individualidade e a tua liberdade, ou se você, na verdade, faz parte de de uma seita de controle mental que te faz acreditar que você tem liberdade, mas na verdade você não tem. Então, eu diria para você que, a partir do que eu aprendi de Steven Hassan, que tem um conhecimento que eu não tenho, porque eu não tenho, a minha única formação é em inglês, eu não tenho formação nenhuma na área de psicologia ou nada assim. Então, ele te ajuda a ver o seguinte: quando você frequenta uma igreja que controla teus pensamentos, controla o teu comportamento, que te dá um líder para você adorar, admirar, respeitar, obedecer. Uma instituição religiosa que, quando você sai, você fica mal falado, você é taxado de fraco, de apóstata, uma série de coisas. Uma instituição religiosa que você sente muito medo de não seguir, você sente medo de se afastar. Então, você faz parte de uma seita de controle mental. Como é que funciona a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Eu sei por experiência própria. Você recebeu um testemunho da veracidade da igreja, da primeira visão, do livro de Mórmon? Tá. Então, agora que você tem a verdade, o Nelson, que é o presidente da igreja, ele é o único profeta de Deus sobre a face da terra, porque essa é a única igreja verdadeira. Ele fala com Deus diretamente e ele transmite as revelações de Deus para os membros da igreja. Então, você precisa seguir, obedecer tudo que o profeta fala. Olha como é que a coisa vai acontecendo, tá? Bom, você quer realmente ser abençoado? Você precisa demonstrar fé e sacrifício, pagando 10% do teu salário como dízimo todo mês. Quanto maior o sacrifício, maior a bênção. Olha só, você é obrigado a pagar o dízimo? Não, ninguém está te obrigando. Mas você, como membro da igreja, você pensa, tá, então esse mês eu não vou pagar porque estou muito apertada. Aí você não paga. Aí no mês seguinte acontece alguma coisa, você perde teu emprego, ou alguém fica doente, você gasta horrores com remédio, imediatamente o teu cérebro já foi programado para pensar o seguinte:
Isso aconteceu por quê? Porque eu não paguei o dízimo mês passado. Você é um rapaz, você está em idade de fazer missão, que antes era 19 anos para os rapazes, hoje em dia é 18. Você quer ser abençoado? Você quer encontrar uma moça especial e se casar com ela para toda a eternidade, criar teus filhos no caminho certo? Você precisa servir uma missão de tempo integral. Ninguém está te obrigando a fazer isso. Mas você, como jovem, assim como eu, aquele líder falou de tanta coisa boa que ia acontecer na minha vida se eu sacrificasse e fosse fazer a minha missão. Quando você vai para a missão, as moças ficam 18 meses só trabalhando para a igreja, ensinando o evangelho 60 horas por semana, e os rapazes ficam por 2 anos, mesma coisa fazendo. Eu não me senti obrigada a ir para a missão, mas o meu cérebro já estava programado para racionalizar de uma forma que favorecesse os interesses da igreja. Se eu quiser essa bênção, essa e essa, então eu tenho que fazer missão. Se eu não obedecer e alguma coisa ruim acontecer nesse período, é porque eu estava no lugar errado, na hora errada. O Senhor me chamou para fazer missão e eu rejeitei. Então agora isso aconteceu comigo. O nome disso, segundo Steve Hassan, é persuasão coercitiva. Eu não estou te obrigando a nada, mas eu estou te coagindo de uma forma tão persuasiva que você não se dá conta que você está sendo, sim, forçado a fazer algo que, se você pudesse ter paz, a paz de espírito necessária para não fazer, você não faria. Porque se o presidente, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo que eu te citei, se o presidente da estaca, que me chamou para fazer missão, tivesse falado para mim, não, o senhor está te chamando para servir uma missão, mas você não precisa ir, não tem problema. Eu não vou. Agora, se ele fala para mim que se eu quiser A, B, C e D de bênçãos, eu só vou receber se eu for para a missão, é claro que eu vou. Então, eu diria que essa é a principal ferramenta que seitas de controle mental usam para manter os membros submissos e vivendo suas vidas de forma que atenda exclusivamente aos interesses dela, não aos teus. E funciona. Entendi, até percebi que no meio disso tudo também você, de algum modo, você colocou o próprio medo. O medo, um pouquinho de ganância, um pouquinho de vaidade, tudo embutido aí nessa técnica, né, nessa ferramenta. Quando você disse, então, que, por exemplo, a pessoa não entregou o dízimo, não pagou o dízimo, né? E, de repente, teve um gasto com a farmácia. Então, ela passa a ter medo de não entregar e de sofrer algum dano. E, por outro lado, ela vê algum benefício. É como o estelionatário faz. Ele chega, ele vai te oferecer alguma coisa muito grande, mas te pede alguma coisa muito pequena. Só que a coisa grande que ele te oferece é uma mentira e é apenas uma ilusão, um engano que não vai se concretizar. Então, é bem interessante, né? Quer dizer, tem uma conjunção grande aí. Mas olha só, cristianismo. Então, por exemplo, já falei algumas vezes sobre igrejas que são pseudo-cristãs, ou seja, elas se apresentam como igrejas cristãs, mas na verdade é um disfarce. Elas usam a Bíblia, elas têm uma nomenclatura, elas têm uma estrutura e tudo, e elas até dizem que são cristãs porque isso facilita, vamos dizer assim, elas alcançarem mais pessoas, até mesmo por engano. Mas no caso dos Mormons, eles se apresentam como uma igreja cristã, seguem a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Você disse que ele tem o livro dos Mormons. Qual é o nível de autoridade entre livro dos Mormons e Bíblia? Qual que vale mais? Eles se integram, eles se complementam ou há contradições? Você poderia falar um pouquinho sobre isso para nós? Então, com relação à Bíblia, o livro de Mormon, todo mundo sabe que a Bíblia ela já sofreu diferentes traduções e, nesse processo, alterações doutrinárias. Não é difícil você encontrar contradições doutrinárias dentro de uma única versão da Bíblia, por exemplo. Na missão
como a gente fazia esse estudo, eu cruzava referências e eu pensava, meu Deus, mas aqui está falando isso, aqui está falando aquilo. Existe uma contradição ali mesmo. Então, a gente sabe que a Bíblia ela não é um livro perfeito. Ela passou por várias mãos e várias traduções e muita coisa mudou ali. Mas o livro de Mórmon, ele é o livro mais correto da face da Terra. Tá? Então tá aqui a Bíblia, cheia de alterações, de coisas contraditórias, mas o livro de Mórmon não. O livro de Mórmon é o livro mais correto da face da Terra. Então, é óbvio que o livro de Mórmon está aqui, no mormonismo, a Bíblia está aqui. Eles falam que um complementa o outro. Você pode acreditar nisso ou não, mas não faz a menor diferença, porque quando se trata do livro mais confiável em termos de doutrina para o mormonismo, o livro de Mórmon está sempre em primeiro lugar. Então, ele se sobrepõe à Bíblia em termos doutrinários. Só um parêntese, o que eu vinha descobrir depois, quando eu comecei a estudar sobre a igreja, o livro de Mórmon, ele já sofreu mais de 3.000 alterações doutrinárias desde o século XIX até aqui. Isso também ninguém te fala, enquanto você frequenta a igreja. Mas tudo bem. Com relação a ser uma igreja cristã, é exatamente o que você falou. Ela se apresenta como uma igreja cristã, mas ela não é puramente cristã. Por exemplo, existem igrejas que se dizem cristãs também, que provavelmente são na sua essência, que você comete um pecado e você é perdoado e pronto, por uma autoridade lá eclesiástica. No caso da Igreja Mórmon não é tão simples assim. Primeiro, você sempre tem que confessar se você fizer algo como quebrar a lei da castidade, ou quase quebrou a lei da castidade, e outras coisas mais, outros pecados mais. Você confessa, mas você é punido na Igreja Mórmon, tá? Você não é, tá tudo bem, o sacrifício expiatório de Cristo é suficiente para pagar pelo teu pecado. Absolutamente não. Você vai passar por um conselho disciplinar, dependendo do teu grau como membro da igreja. Se você é um recém-converso, vai ser diferente. Agora, se você já é um líder há anos, se você passou pelo templo ou não, vai ser diferente a maneira como esse pecado vai ser administrado pela igreja. Você provavelmente vai passar por um conselho disciplinar, você vai ser julgado por aqueles homens, e você pode passar por um período probatório só, ou seja, não faz oração, não em público na igreja, não pode tomar o sacramento, algumas restrições, ou você pode ser desassociado, que daí o período é maior de não poder fazer nada dessas coisas, ou você pode ser excomungado da igreja. Então, você paga um preço pelo teu pecado. Jesus Cristo, segundo o mormonismo, isso está lá em Doutrina e Convênios, que é considerado um livro de revelações modernas. Doutrina e Convênios, ela foi escrita a partir de registros que homens fizeram durante a fundação da igreja. Começando lá com Joseph Smith, durante a organização e fundação da igreja. Então, lá em Doutrina e Convênios fala que Jesus Cristo pagou pelo pecado da humanidade se eles se arrependerem, se o ser humano se arrepender, mas se ele não se arrepender, ele deverá sofrer tanto quanto Jesus Cristo sofreu. Então, o sacrifício expiatório de Jesus Cristo no mormonismo, ele é condicional. Não é, você vai ter que pagar. Processo de arrependimento, você vai ter que reconhecer o pecado, sentir pesar, ou seja, se sentir mal porque pecou, você vai ter que confessar aquele pecado para a autoridade eclesiástica, você vai ter que restituir, se você puder, por exemplo, se você roubou algo de alguém, faz parte da restituição, você devolver o que roubou, só para dar um exemplo. E aí o quinto passo é abandonar o pecado, você nunca mais vai cometer aquele pecado antes. Então, essas são as 5 condições para que o sacrifício expiatório de Cristo tenha efeito sobre você como membro da igreja. Então, é uma grande bobagem, uma grande canoa furada. O sacrifício expiatório de Cristo no mormonismo, ele é condicional.
Espero ter respondido a tua pergunta. Ah, eu entendi, sim. E, inclusive, quando você falou sobre o líder máximo, que seria o único profeta, o que eu queria te perguntar é o seguinte: então, na Igreja dos Mórmons, existe então algum espírito de profecia, alguma manifestação, revelações? As pessoas, elas seguiam, a liderança, ela seguia por revelações de Deus, e essas revelações podem vir a qualquer momento, sem ser que sejam aquelas revelações lá do livro dos Mórmons, são Deus falando com as pessoas, tanto para exercer liderança, para conduzir a igreja, ou também para questões pessoais. Como é que essa questão, há essa revelação de Deus no meio das pessoas, do povo? Como que funciona isso? Então, assim, o líder, o profeta da igreja, os membros acreditam que ele conversa com Deus face a face. Bom, ele é um profeta. Na minha opinião pessoal, um profeta deveria profetizar, né? Acontece que ele nunca profetiza nada. Durante todos os anos que eu frequentei a igreja, eu nunca ouvi uma profecia. E até hoje não aconteceu nada de profecia. Você tem aí no mundo inteiro acontecendo desastres naturais, à torta e à direito, milhares de pessoas morrendo, sendo pegas desprevenidas, tem guerras estourando em várias partes do mundo, pessoas também sendo pegas desprevenidas, nem o profeta não profetiza sobre isso. Coronavírus atingiu o mundo inteiro, nunca houve uma profecia de que tal ano ia acontecer isso ou aquilo, não há profecia, essa é a realidade. Se você perguntar para um membro da igreja, me diga uma profecia que o presidente da tua igreja fez que se cumpriu, eles vão ter zero, nada para te falar. As profecias são as seguintes: você vai para a conferência geral, que acontece a cada 6 meses, em que você vai escutar o profeta de Deus falar e os conselheiros dele, outros líderes gerais da igreja. Eles vão sempre colocar ênfase em algum item que a igreja precisa que os membros façam para ela poder continuar crescendo financeiramente. Então, numa conferência, eles podem dar ênfase ao fato de que você, jovem, precisa servir missão de tempo integral. Deus está dizendo isso. Você, como pai ou mãe, tem que pagar a missão do teu filho. Manda teu filho para a missão, que o Senhor está revelando isso para o profeta. Faz armazenamento de alimentos. O Senhor está dizendo isso. São sempre as mesmas coisas, Solon. Requentadas e servidas de novo desde a fundação da igreja, tá? Você precisa pagar teu dízimo, precisa ser fiel no pagamento do dízimo. Então, assim, essas são consideradas as profecias. Quando acontece uma mudança, por exemplo, antigamente as reuniões dominicais duravam 3 horas. E a igreja estava perdendo muitos membros. Era das 9 da manhã ao meio-dia, por exemplo, na última vez que eu frequentei. A igreja estava perdendo muitos membros. A gente está aí com a internet, as pessoas estão impacientes, elas querem usar a internet. Então, o Deus Mórmon revelou, claro, eles não falam Deus Mórmon, eles falam Deus. Deus revelou que agora as reuniões dominicais vão durar apenas 2 horas. Essa é uma estratégia corporativa para reter o maior número de membros e recrutar mais. Quem é que quer ficar sentado lá por 3 horas? Bom, mas por 2 horas já fica mais fácil. Tudo bem, foi uma revelação de Deus, tá? Negros não podiam receber o sacerdócio na igreja Mórmon e nem entrar no templo e nem ter nenhum chamado de liderança. Em 1978, Deus revelou ao profeta que agora era o tempo de dar o sacerdócio aos negros, permitir que eles tivessem chamados de liderança e frequentassem os templos. Só que, na verdade, foi uma decisão administrativa também. Em 1978, o primeiro templo no Brasil foi construído em São Paulo, e eles se deram conta que, se eles fossem proibir os negros de entrarem no templo, a igreja ia falir no país. Aí Deus revelou aquilo. Então, esse é o jeito da revelação. Na verdade, um grande charlatanismo. Sempre que vem alguma mudança, é por conta da pressão social, política e econômica, que atende aos interesses da igreja. Tudo bem. Esse é o nível mais alto. Aí tem revelações, sim, por exemplo, o presidente da estaca, ele é responsável por uma determinada área geográfica, ele é o líder maior daquele bairro.
na igreja. Tudo bem. Ele pode receber revelações para a estaca, só que essas revelações elas não podem nunca ir contra o que está no manual da igreja. Então ele pode ter uma revelação de que esse mês a gente vai ter que se unir e as mulheres vão fazer, sei lá, crochê ou tricô e vão entregar no tal asilo ou no tal, sei lá o quê. Coisas assim bem cotidianas que não têm importância. O presidente da estaca, como aconteceu comigo, por exemplo, ele me chamou para fazer missão de tempo integral, dizendo que Deus estava revelando a ele que eu deveria fazer uma missão de tempo integral. Então, tá entendendo? Então, para mim, quando ele fala contigo, um líder da tua estaca ou bispo, líder da tua ala, você vê aquilo como sendo a vontade de Deus. É revelação. Bom, o homem, ele tem direito à revelação pessoal para os membros de toda a família. Então, ele pode ter uma revelação de que eles têm que se mudar para sei lá qual cidade. A mulher tem que acompanhar e fica quieta. Ela não vai contrariar aquela revelação do homem, porque ele tem o sacerdócio. Ele está aqui, ela está aqui. Em relação ao relacionamento com Deus. Você, como membro da igreja, você tem direito à revelação pessoal para a tua vida. Toda essa escala, porém, ela precisa estar sempre de acordo com os ensinamentos da igreja. Se o presidente da estaca chega para mim e diz para mim que o Senhor está me chamando para fazer uma missão de tempo integral, aí eu vou para casa, eu oro e pergunto a Deus, mas será porque eu estou buscando a minha revelação pessoal? Se eu sentir no meu coração que eu não devo ir para a missão coisa nenhuma, isso não é uma revelação pessoal, é Satanás me influenciando e mentindo para mim. Agora, se eu for para casa orar e sentir que eu devo fazer missão, tá vendo? O Espírito Santo está confirmando para você o que o presidente da estaca já falou. Então é assim que funciona a ilusão da revelação pessoal na Igreja Amor. Entendi, já vivi um pouco disso em uma outra seita. As revelações nada mais são do que as direções da conveniência, da liderança, do casuísmo, o que eles decidem, e eles dizem que é revelação porque vai ser mais fácil de ser impositivo, né, de certo modo, afinal, porque é Deus, se você não obedecer, você está desobedecendo a Deus, desobedecer a Deus é pecado e o pecador vai para o inferno. Seria mais ou menos uma coisa assim, né? Agora, você tocou na questão dos dízimos, e eu até queria saber o seguinte: a Igreja dos Mórmons, a seita dos Mórmons, ela é uma instituição transparente? Há prestação de contas? O estatuto fica disponível para os membros? Eles exploram o trabalho voluntário? Como que é essa administração na Igreja dos Mórmons? Como membro da igreja, você precisa, se você quiser ser um bom membro e ter uma recomendação para entrar no templo, por exemplo, você tem que ser um dizimista integral. Eles ensinam que você precisa pagar 10% do teu salário bruto todo o mês. Eles não dizem para você o que eles vão fazer com aquele dinheiro. Quando você entrega o dízimo, se for na papeleta, assim, à mão, porque hoje em dia você pode pagar online também, mas se for com a papeleta, ali fala que a partir do momento que você entrega o dízimo para a igreja, o dinheiro é da igreja. Eles vão fazer o que eles bem entenderem com aquele dinheiro. Eles não prestam contas nem para os membros e nem para o governo. Eles são uma instituição sem fins lucrativos, só que o que eles fazem é o seguinte: eles recebem o dízimo e outras ofertas, como oferta de jejum, fundo missionário, plano de bem-estar. Essas são ofertas. Então, você que escolhe o número. Agora, o dízimo tem que ser 10% do teu salário, porque se você não entregar, você está mentindo, está tentando mentir para quê? Para quem? Para Deus. Tudo bem. Então, eles pegam esse dinheiro e eles transferem para uma companhia chamada Ensign Peaks. Essa companhia, ela deveria administrar o excedente do dízimo para ajuda humanitária e para projetos de educação da comunidade. Acontece que essa companhia agora ela pega o excedente do dízimo. Eu digo excedente porque, claro, que eles vão primeiro pagar todos os salários e
despesas da igreja no mundo inteiro. O que sobra, então, agora a Ensign Pix ela vai investir. Eles não têm que prestar contas para o governo porque eles são uma empresa sem fins lucrativos, tá? Então, eles investem. Eles conseguiram, desde 1986 até 2000 acho que foi 2018, 2019 que veio à tona. Eles acumularam em excedentes de dízimo 100 bilhões de dólares. Esse valor deveria ter sido usado em ajuda humanitária, pela lei, ou quer investir o dinheiro, tudo bem, mas entrega a parte do governo, que é o imposto federal. Inclusive, eles estão respondendo na justiça esse processo ainda. O serviço comunitário, ele é muito bem explorado pela igreja, no sentido de que as autoridades locais, todos trabalham de graça, tá? Todos. De presidente da estaca, bispo, líderes de organizações auxiliares, todos trabalham de graça, na verdade eles pagam para trabalhar, porque você tem despesas, né? Combustível e outras coisas mais, tudo bem. Acontece que as horas que você dedica ao serviço da igreja, eles colocam um valor monetário por hora. E quando eles vão prestar contas para o governo, aquele valor ele entra como ajuda humanitária. Então, digamos, só para dar um exemplo, digamos que eles decidem que a hora de um bispo vale R$100. Se o bispo trabalhou ali, sei lá, 40 horas pela igreja numa semana, visitando, entrevistando, preparando reuniões e tudo, então se vale R$100, vai ser R$400 se ele trabalhar 10 horas. Então vão ser R$400. Sei lá, alguma coisa assim. Eles colocam um valor monetário na hora que você trabalha e eles apresentam para o governo como esse aqui foi o valor em dinheiro que a igreja usou para ajudar as pessoas na comunidade. É um plano muito sujo, eu só descobri isso aqui também, escutando a entrevista de um ex-funcionário da Matriz aqui em Salt Lake. Então, é isso. A partir de autoridades gerais, agora eles são pagos pela igreja, são pagos para trabalhar e muito bem pagos. E a igreja contabiliza isso como sendo despesa. Todos eles recebem, inclusive a primeira presidência, o profeta, todo mundo recebe. Quando eu morava no Brasil, por exemplo, eu sempre acreditei que eles eram todos voluntários, porque eu sempre trabalhei pela igreja como voluntária, nem como missionário você recebe. Na verdade, eu paguei minha própria missão. Então, quando eu descobri que eles são super bem pagos, e não só o salário, mas eles recebem vários outros benefícios, eu fiquei indignada. Muita gente até hoje não acredita que eles são pagos. Mas é assim que funciona. É um esquema extremamente corrupto. Vânia, que coisa, né? Nesse aspecto, parece que há muita coincidência, não só com outras seitas, mas inclusive até mesmo com muitas igrejas que são, vamos dizer, evangélicas, né? Eles sempre querem que você confie neles absolutamente, eles não têm nenhum tipo de responsabilidade com você ou com o compromisso que eles assumiram ao receber aquele valor, ou seja, passou para a mão deles, eles não te devem satisfação nenhuma, e se você fizer algum questionamento, você vai ser mal visto. É uma coisa impressionante. E a exploração também de trabalho voluntário parece que é uma coisa bem interessante, porque isso aumenta demais, né, o lucro dessas empresas religiosas. Mas, Vânia, olha só, eu ainda tenho mais algumas perguntinhas aqui para você. E uma que eu acho que é muito importante é sobre o ostracismo. A Igreja dos Mórmons, como é o relacionamento da Igreja dos Mórmons com outras instituições religiosas, ainda que evangélicas ou cristãs? As pessoas da igreja, da seita dos Mórmons, podem ter algum tipo de comunhão com outras pessoas, visitar outras igrejas, participar de eventos em outras igrejas, ou eles são isolados? Olha, não participe
participe, não veja, não converse com o fulano, com o ex-membro, não assista o canal, não leia o livro, e outra, não mantenha muita comunhão, nem mesmo com pessoas que são seus parentes, e se for ex-membro, então você fique longe dele. Como que é? Eles isolam a pessoa na sociedade, na sua família, na sua parentela? Isso acontece na seita dos Mormons? Então, com relação a visitar outras igrejas, é permitido, mas como uma exceção, não como uma regra. Por exemplo, você não vai deixar de ir para a igreja no domingo para ir para uma outra igreja só porque você gostou daquela igreja e porque você tem amigos aí que frequentar. Agora você já está entrando em apostasia. Você frequenta essa aqui. De vez em quando pode visitar, ou tem alguém da família que vai ser um bebezinho vai ser batizado na igreja católica, você pode ir lá, não tem problema. Mas você não vai ficar indo para a missa, você não vai se envolver com aquela igreja, absolutamente não. Você frequenta aqui, trabalha aqui, entrega suas doações aqui. Tudo bem. O ostracismo existe, você pode sim, como membro ativo da igreja, você pode, claro, se relacionar com outros familiares e até com outros ex-membros. Mas você sempre vai se sentir superior àquele que não é membro. Porque você tem a verdade e você, como membro da igreja, você vive padrões superiores aos padrões do mundo. Esse aqui é o mundo. Aqui está você, parte do povo escolhido. Você é especial e tudo aquilo. Quando você se afasta da igreja, agora as pessoas vão se virar contra você. Não todas. Não todas. Mas existe o ostracismo. Isso vai depender do membro. Vai depender do tipo de membro que você é. Por exemplo, no caso do meu marido e eu era membro da igreja quando a gente se conheceu, eu frequentei a igreja com ele. A gente se casou no templo. Quando eu decidi sair, ele decidiu ficar comigo, mas muitos casais se divorciam quando algo assim acontece. Quando um dos dois se afasta da igreja, acaba em divórcio porque você está negando a verdade, você agora vai para o inferno, que nem você falou aí, né? Você agora vai para as trevas exteriores, você vai ser um servo de Satanás para sempre, porque você quebrou os convênios que fez com Deus no templo. Então, muitos casais se divorciam, esse é o ápice do ostracismo, na minha opinião. Eu perdi várias pessoas que eu acreditava serem minhas amigas, pessoas da igreja, quando eu abandonei a igreja, porque começaram a me acusar e me atacar e me criticar, e não falam comigo, pessoas que tomam cuidado comigo, porque agora eu virei oposição, agora eu vou tentar influenciá-las para o mal, agora eu vou tentar abalar o testemunho delas, cuidado com a Vânia agora. Então eu diria que isso é uma questão muito pessoal. Tenho pessoas que são minhas amigas pessoais, que sabem que eu saí da igreja, e elas estão lá ainda, mas que me tratam como se nada tivesse acontecido. A gente tem uma amizade bacana. Então, isso vai depender do tipo de membro que você é, do teu nível de fanatismo, eu diria. Entendi. Inclusive, até você antecipou aqui uma pergunta que eu ia te fazer, que era exatamente sobre a questão do desligamento, do êxodo. Então, da saída de uma pessoa. Ela, como, assim, por exemplo, você está ali, de repente você não quer sair, mas você desrespeitou alguma regra da igreja, vamos dizer assim, e aí você vai sofrer, vamos supor, uma expulsão, uma exclusão. Aquela pessoa, como que acontece? Tem uns que saem porque são expulsos e depois eles vivem amarrados àquilo eternamente, né? Como se fosse um filho que foi expulso da casa do pai, né? Ele vai levar um trauma daquilo para o resto da vida. Não sei se, no caso, ele conseguiria voltar para a igreja dos Mormons, se é possível isso, se não é. Ou também, no caso da pessoa querer sair, ela vai ser amedrontada enquanto está dentro, e aí ela vai ficar, às vezes ela quer sair, mas ela morre de medo de sair. Como que funciona essa questão do desligamento ou desassociação na seita dos Mormons? Então, para você se sujeitar à desassociação ou excomunhão, você precisa ter muita fé em tudo aquilo, você acredita em tudo aquilo, então você se sujeita.
eles esperam, a expectativa é que você continue frequentando a igreja enquanto você está desassociado ou excomungado. Você só não pode ter chamados, você não pode participar das classes oralmente, em público, você falar nada, você não pode dar discurso no púlpito, não pode tomar o sacramento, não pode fazer oração em público. Então, se você acredita em tudo aquilo, você acredita que tudo isso é para o teu bem, e que se você continuar ali firme, sendo abusado, né? Mas enfim, se você continuar ali firme, se sujeitando a tudo isso, o Senhor vai te perdoar. E agora você vai estar pronto para receber, para ter as tuas bênçãos restituídas. Se você foi excomungado, você vai ter que ser rebatizado. E aí, assim, sempre que acontece um processo de desassociação ou excomunhão, é tudo feito em sigilo. A fofoca acaba acontecendo, porque você percebe que aquele membro ali não está participando, você sabe que ele está ou em período probatório, ou foi desassociado, ou foi excomungado. Você, como membro que está olhando a situação, você já sabe, mas ninguém fala nada, e todo mundo ignora e continua conversando com ele e tudo. Não é como o testemunho de Jeová, que ninguém pode conversar com aquela pessoa se ela foi excomungada. No mormonismo isso não acontece, tá? Muitas pessoas, quando são desassociadas ou excomungadas, elas acabam, às vezes, se afastando da igreja e deixando para lá e pronto. Mas essas pessoas, elas saem acreditando que elas estão pecando, sim. E que elas estão, e que Deus não está feliz com elas, então o medo, ele acompanha elas por anos a fio. Mesmo que você não tenha sido desassociado, se você decide se afastar da igreja por quaisquer outros motivos, dependendo do nível em que dependendo da profundidade que a tua crença tinha quando você frequentava, você também vai carregar esse medo para sempre. Sempre que der alguma coisa errada na tua vida, automaticamente teu cérebro vai falar, tá vendo? É porque você se afastou da igreja, senão isso não teria acontecido. Então isso é mais uma prova do controle mental que os membros sofrem lá dentro. Entendi. E eu até retomando aqui agora um assunto que você tocou bem no início da nossa conversa, você falou sobre o processo do seu desligamento, o conhecimento e o que te levou a se desligar. E aí você também comentou sobre o início do seu canal no YouTube, e é exatamente sobre o seu canal que eu queria que você falasse agora. Como é que tá? Qual é o seu plano para o futuro? Você tem, assim, alguma ideia de ampliar? Quais são os seus propósitos e as suas metas, né, para o seu canal no futuro? Você pode falar um pouquinho sobre esse seu canal? Posso, então. Como eu te comentei, eu até hoje eu não sou de assistir vídeos no YouTube, para falar a verdade, a menos que seja alguma coisa sobre um artista que eu gosto muito, faleceu, sei lá, um documentário, então eu até assisto, mas fora isso, eu nunca fui muito assim nunca fui muito presente no YouTube como espectadora, digamos assim, né? Quando eu estava passando por essa fase em 2017, em que tudo era tão novo para mim em relação à história da igreja, eu estava assim, me sentindo tão emocionalmente sobrecarregada com tudo aquilo. A criação do canal no YouTube foi a minha válvula de escape, porque eu precisava fazer alguma coisa produtiva com o que eu estava aprendendo, só isso. Então eu usei o canal para desabafar e para dividir as coisas que eu estava descobrindo, porque eu acreditava e ainda acredito que as pessoas têm o direito de saber e conhecer as instituições com as quais elas se associam, principalmente no caso da Igreja Mórmon, que te entrega uma identidade pronta e te entrega um estilo de vida, e você é sugado. A igreja, ela é o centro da tua vida, a tua vida gira em torno da igreja. Então esse foi meu objetivo. Tanto que eu não fiz no começo, até hoje ainda não fiz nada profissional que eu admiro em vários outros canais. Existe um profissionalismo, existe uma produção até em alguns casos, eu admiro isso, mas eu não tenho essa intenção, porque eu quero só conversar, que nem eu estou conversando contigo aqui, eu não tenho um script, eu não estou lendo nada, né? A gente está batendo um papo como se você estivesse aqui na sala da minha casa. Então, eu
comecei o canal assim e continua sendo assim. O meu plano inicial era o seguinte: eu vou desabafar, eu vou jogar, então eu debocho, eu faço careta, não tem nada de profissional no meu trabalho no YouTube. Às vezes a luz tá péssima, a iluminação tá ruim, às vezes eu tô gripada, às vezes a minha cachorra começa a latir, meu gato vem aqui, se mete na frente da câmera, e eu mantenho tudo isso só porque eu não quero ver o meu trabalho como algo comercial ou algo... Uma obrigação. Isso, uma obrigação. Eu não quero pensar nas pessoas como audiência, eu não penso nas pessoas como inscritos. Em nenhum dos vídeos, em nenhum, assim, qualquer pessoa que quiser pode assistir cada um dos vídeos. Em nenhum momento eu peço para se inscrever no meu canal, eu não peço para divulgar, só porque eu não tenho essa intenção comercial em relação... E eu não tenho nenhum problema com as pessoas que têm intenções comerciais. Tem mais é que fazer aquilo que querem fazer, quer transformar o YouTube numa renda, numa fonte de renda, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas o meu estilo é esse, então eu não tenho aquela obrigação, como você falou. Até consegui entrar numa rotina ultimamente em que todo domingo de madrugada eu publico um vídeo. Mas por muito tempo foi tudo muito aleatório. Eu fazia quando estava afim, eu fazia quando tinha algo que eu precisava desabafar, ou algo que eu descobri que eu cheguei em casa com tanta raiva, e eu sentava e já falava tudo, olha, aprendi isso, 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 às vezes toda descabelada, cheguei do trabalho, mas colocava ali informação. Então, assim, eu acabei criando com as pessoas, pelo menos da minha parte, um relacionamento, assim, muito acessível. A gente é como se nós fôssemos uma grande família, como se... Como eu falei, como se você estivesse aqui na minha casa. Então, quando você vem me visitar, a gente vai bater um papo, eu não vou ter um script para usar, para conversar contigo. Se a minha cachorra latir, você vai escutar, porque você está na minha casa. A luz vai estar do jeito que a luz está, porque você está na minha casa. Então, eu não vejo o YouTube como uma mídia para mim. Eu vejo como uma ponte que eu uso para me relacionar com as pessoas. A minha intenção inicial era: eu vou desabafar, eu vou usar isso aqui como terapia, porque vai me escutar quem quer, quem não quiser não escuta. Eu vou dividir com as pessoas as histórias reais da igreja que eu estou descobrindo, os fatos, lugares que eu estou visitando e estou vendo com meus próprios olhos, inclusive. E depois eu vou encerrar o canal. Eu só queria fazer isso. O que começou a acontecer foi algo que eu não esperava. As pessoas começaram a me mandar assim comentários nos vídeos pedindo: Vânia, fala sobre a poligamia, fala pra gente sobre bênção patriarcal. Pô, Vânia, eu fui bispo na igreja, aconteceu isso. Começaram a me mandar histórias desabafando. E coisas que você não pode falar nem na igreja e nem com outros membros. Porque você vai ser julgado, você vai ser ostracizado, como você disse. Então começaram a desabafar comigo e conversar. E eu falei: então vou falar sobre isso no canal. E aí eu comecei a contar as histórias de pessoas, e desabafos, e opinião que me pediam. E isso acabou criando um espaço para as pessoas se expressarem. Aí começaram a surgir pessoas de outras seitas. Testemunhos de Jeová, congregação cristã, adventista do sétimo dia, começaram a me mandar também as experiências e histórias e desabafos. Comunidade LGBTQ, que eu tenho um grande amor, um grande carinho, um grande respeito, começaram também a encontrar em mim um certo conforto, porque eu abraço a diversidade. Eu não peço para você concordar comigo, eu peço para você e eu juntos concordarmos em discordar, porque eu acho que isso é o que torna um relacionamento respeitoso e civilizado entre dois seres humanos. Então, as histórias continuam chegando, desde que eu não tinha mais nada para falar sobre a igreja. Que aí acontece alguma coisa, eu fiquei sabendo que aconteceu isso, que um bispo fez isso, esse abuso sexual, e esse casal, e esse missionário que matou a esposa. Assuntos contemporâneos começam a pedir para eu comentar, então eu comento, eu faço os vídeos falando sobre isso, porque que nem a minha irmã falou, né, uma vez, eu falei: nossa, eu continuo recebendo as histórias, né, eu acho que vou ter que continuar com o canal. Ela falou para mim: Vânia,
Tu não pode jogar uma bomba e sair correndo. Tu jogou a bomba, tu criou um estrago, agora tu tem que ficar e ajudar a limpar o estrago que tu fez. Muitas pessoas acreditavam em tudo aquilo e agora não acreditam mais pelas informações que tu tá trazendo, agora tu tem que entregar alguma coisa a elas, tu tem que estar lá para elas. E eu pensei, puxa, é verdade, né? Então, o meu único objetivo com o canal é continuar contando as histórias das pessoas enquanto houver histórias. Eu sempre falo no canal, se amanhã eu não tiver nenhuma história para contar, eu não vou postar nenhum vídeo no canal. Eu só monetizei ano passado. Por quê? Porque o YouTube começou a me usar, por conta provavelmente do número de inscritos, para colocar comerciais ali, ganhar dinheiro nas minhas custas. Eu falei, peraí, como assim? Que as pessoas começaram a me avisar e falar, Vânia, tu tá sabendo que tem comercial no teu vídeo, nos teus vídeos? Eu falei, quê? Inclusive comerciais da igreja. Eu falei, não, mas então aí tá errado. Porque eu achava assim, que se você não monetiza o canal, não tem propaganda. Mas eles começaram a colocar propaganda. Eu falei, sacanagem. Então eu não vou. Eu já trabalhei mais de 30 anos de graça para uma corporação, instituição religiosa. Eu não vou ficar trabalhando de graça para o YouTube. Então eu decidi monetizar. Mas foi só esse o motivo. E eu não tenho nenhum plano, para te falar a verdade. Eu tô só aqui à disposição das pessoas que quiserem conversar comigo. É basicamente isso. Muito bom, Vânia. Eu acho que essa aí é a razão do seu sucesso. E o seu canal vai muito bem, pelo que a gente vai observando, essa sua naturalidade espontânea, o modo de ser, o modo de falar. E a questão da monetização, Vânia, ela tem uma questão para mim que é muito mais importante do que qualquer outra, que é a segurança do canal. Porque os nossos canais, eles são canais que, como as pessoas elas não entendem como você entende, que é possível a diversidade de opiniões, tem muita gente que acha que você não pode pensar diferente. Se você pensar diferente, ele quer te derrubar. Então, eu já tive canal derrubado do YouTube, veja bem, pela própria seita que eu servi por 20 anos da minha vida. Eles mesmos derrubaram o canal e tal. Então, aí eu descobri, foi assim que eu descobri, que o canal que não é monetizado, o YouTube nem abre espaço para você se defender. A conta ela é encerrada do dia para a noite e você não tem nenhum canal para poder dizer, opa, eu preciso me defender. Não, o YouTube não tem interesse em você. Na época não existia propagandas, inclusive, em vídeos que não eram monetizados. E o meu canal desapareceu assim, do dia para outro, acabou. E aí eu descobri que quando o canal é monetizado, aí, opa, o YouTube já tem interesse em você, né? Porque ele está ganhando com você, então aí ele já te dá direito de defesa, ele já não, né, ele já não te elimina assim, ele já vai, inclusive ele trabalha por você para poder manter você. Então é uma questão de segurança, não é uma questão financeira. Mas Vânia, eu fiquei muito feliz de conversar com você, mas eu queria ainda, por um minutinho, ouvir qual é o conselho que você teria para as pessoas que querem te ouvir, o conselho que você daria para alguém que ainda está vinculado à seita dos Mórmons ou a qualquer outra seita, tem o desejo de sair, o que é que você diria para essas pessoas? Qual conselho você daria? Então, eu acredito naquele clichê de que time que está ganhando não se mexe. Eu acho que se você frequenta uma seita de controle mental como eu frequentei, e você está genuinamente feliz lá dentro, você se sente seguro, e a tua autoestima tá boa, e você sente paz lá dentro, e você adora a tua comunidade, e você gosta de tudo aquilo, eu acho que você tem que ficar lá, e você não deveria nem assistir o meu canal, porque não vai te fazer bem, e para que você vai mexer em algo que está sendo tão bom para você? Fica lá. Por outro lado, se você faz parte de uma seita de controle mental, seja ela qual for, e você como eu nunca gostei de usar saia e salto alto, mas na igreja mórmon você vai de saia, e aí às vezes um salto, você coloca maquiagem como mulher e tudo, o homem tem que usar gravata, por mais que ele não goste de gravata. Então assim, se você está frequentando uma igreja, uma instituição religiosa, e você não gosta das pessoas, ou você não se sente bem lá dentro, você se sente discriminado
por conta da tua orientação sexual, cor da tua pele, posição, status social, seja lá qual for, e você só frequenta porque você acredita que se você largar aquilo, a tua vida vai desandar, vai dar tudo errado, agora sim, talvez eu possa te ajudar a entender coisas que você não entendeu ainda, porque você está sendo controlado e manipulado por pessoas que estão tirando vantagem da tua boa fé. Agora eu estou aqui para te dizer também por experiência própria que você pode sair e que nada de ruim vai te acontecer por você ter saído. Existe um mundo lindo aqui fora, existem pessoas maravilhosas aqui fora, que elas fazem o bem porque elas são boas e porque elas amam o bem. Elas não fazem o bem porque elas querem uma recompensa de um Deus ou porque elas têm medo de serem punidas. Muitas das coisas que eu fiz como membro da igreja, se não 99% delas, foram por dois motivos. Ou por pura obediência, porque eu acreditava que se eu quisesse tal bênção eu tinha que fazer tal coisa, ou porque eu tinha medo de ser punida. Então, se esse é o teu caso, pode me escutar, pode me assistir, você vai conhecer experiências de pessoas como você que saíram de lá, assim como eu, e estão vivendo vidas livres, maravilhosas. Eu acredito que você tem que ser feliz, você tem que viver bem, independente de você ser ateu, agnóstico, espírita, mormon, maranata, seja lá o que for, onde estiver a tua felicidade, na minha opinião, é ali que você tem que estar. Eu não estou aqui para dizer para você o que é melhor para você, porque eu não te conheço e nós somos indivíduos, cada um tem a sua necessidade. Enquanto eu frequentava a igreja, acreditava em tudo aquilo, nem adianta querer me tirar de lá, porque eu não vou sair. Eu achava que eu estava feliz lá dentro, eu me sentia segura. Então eu respeito isso nas pessoas. E eu sempre falo isso no canal. Não tenta tirar ninguém de nada. Deixa as pessoas em paz, vive a tua vida. E dá espaço para cada indivíduo viver a sua própria vida e escolher por si o que é melhor para si. Quem sou eu para dizer o que é melhor ou é pior? Essa é assim como eu penso e me sinto. Muito bem, Vânia, muito obrigado. Eu quero te agradecer, foi uma honra receber você aqui no canal, ouvir aí o seu testemunho, o seu relato, a sua experiência, o seu conhecimento. Fiquei muito feliz, muito honrado com a sua presença. Quero te agradecer e agradecer também a todos aqueles que nos ouviram, agradecer a audiência, a paciência. Amém? Que Deus abençoe. Obrigada. A todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.